Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você está vendo esse vídeo, ou o dia que você está vendo. Estamos mais uma aula de geografia do nono ano com o tema Europa, né? E hoje vamos entrar na geopolítica. Na última aula aqui do nosso canal, nós vimos a questão bem por cima de alguns aspectos físicos e hoje vamos ver aí questão geopolítica. Vamos começar vendo por que você separa a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. E nós temos separação aí como originária pós Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, aonde, quando terminada a Segunda Guerra Mundial, você dividiu a Europa entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista na Europa Ocidental e o bloco socialista que é a Europa Ocidental. Vou colocar o mapa aqui para vocês, né? Aqui, que é lugar desse daqui, né? Por aí, né? E vamos ver aí. Esse mapa tem aí, né? Separação da Europa pós-guerra, onde esse verde aí com a Europa Ocidental e a laranja a Europa Oriental. Então temos aí, né, o grupo da União Soviética e o grupo aliado aos Estados Unidos. Essa separação ideológica da Guerra Fria entre capitalista e socialismo, onde temos o principal potência, os Estados Unidos, e a principal potência do lado socialista, a União Soviética. E a Europa é dividida aí na Segunda Guerra Mundial como, entre aspas, né, um espólio de guerra entre essas duas potências, né, como áreas de influência. Elas não dominam o território, elas influenciam essas áreas. Já do lado socialista, você pode dizer que sim, domina o território aí da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, né, a parte da Alemanha. Ele domina porque é uma característica muito comum dos regimes socialistas, que é o quê? É uma ditadura e elas implantam o poder pela força e não pela democracia, como é nos países ocidentais capitalistas, né? Então temos aí também aí colocado na divisão aí essa tracejado preto aí no meio aí. Se você olhar na legenda, ela é chamada de cortina de ferro, que é a separação entre essas duas áreas europeias, né? Temos aí como principal área aí o primeiro a falar sobre o assunto foi Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, já em 1946. Ele já dá essa denominação de cortina de ferro, né? Que justamente a característica desta ditadura soviética, que é onde você não tem uma livre imprensa, não tem uma livre comunicação e dificilmente você sabia o que estava acontecendo no lado soviético, né? Uma característica muito comum entre as ditaduras no mundo, que é o que? O controle da imprensa, o controle da informação. Então você não sabia o que estava acontecendo. Tanto que você via nos Estados Unidos faziam muita propaganda que na União Soviética, por exemplo, eles comiam criancinhas, né? Justamente porque não sabia o que acontecia. E aí eles jogavam a propaganda lá para que a galera, para que a população não simpatizasse a ideologia socialista, né? Então por isso o termo cortina de ferro, porque você não sabia nada que acontecia do outro lado, né? É extremamente fechado, extremamente difícil saber o que estava acontecendo do outro lado. Depois, terminada a Guerra Fria, você tem toda a documentação histórica do que realmente aconteceu durante esses anos de Guerra Fria no lado soviético. Hoje em dia você tem um livro chamado Livro Negro do Comunismo. Você tem tudo o que aconteceu no lado soviético, né, com documentos e tudo mais, entrevistas.
mas esse termo é utilizado por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, em 1946, como eu disse para vocês, né? Então, você tem essa diferença entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Essa diferença conceitual, né? Uma era capitalista, né? Era do bloco capitalista, outra do bloco socialista. Terminada a Guerra Fria, eles continuaram com essa separação, né? Aí de Europa Ocidental e Oriental. Temos aí, portanto, uma diferença socioeconômica muito grande entre essas duas regiões, né? A parte mais rica da Europa fica na Europa ocidental e a parte mais pobre fica na parte oriental, né? Oriental. E aí você vê aí essas heranças desses dois sistemas, né? É interessante a gente ver essa herança aí, o que sobrou desses dois blocos aí separados na Europa, né? Como a gente viu, depois de 1991, a União Soviética se desfaz, o capitalismo, né, vence, entre aspas, o socialismo ele entra em crise no mundo, não acaba totalmente, ele continua aí os seus ideais, eles continuam sendo propagados até hoje, às vezes de modo diferente que era na União Soviética, mas continua aí firme e forte ainda. A gente conhece muitos exemplos aí. Mas na Europa ela é dividida por causa disso, né? Então vamos separar na próxima aula, vamos ver a Europa ocidental e depois a Europa oriental, certinho, para a gente entender o que acontece dentro dessas duas regiões, ok? E para todos aquele abraço, né? Respondo as perguntas que eu vou deixar para vocês. E tamo junto aí, né? Qualquer coisa, só entrar em contato. Aqui, professor Tiago, deixando aquele abraço. Fiquem com Deus. Até